Queridos alunos, meu bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. E eu vou fazer esse vídeo hoje falando um pouquinho do material que eu postei a semana passada para vocês, falando sobre o governo da União e aproveitando e falando um pouquinho da aula dessa semana também com o questionário. Eu coloquei também as informações de como vai ser a atividade, vou colocar lá o questionário frequência, esse vídeo para auxiliá-los e também os slides. E vamos lá. Eu sei que as coisas não estão da forma como nós gostaríamos, tanto vocês quanto nós aqui, mas é importante que nesse momento nós sejamos resilientes, nos adaptarmos à situação que a gente vem vivenciando aí no mundo, na nossa cidade, na nossa região, e tenho certeza que juntos a gente vai conseguir superar todos esses obstáculos que a vida acaba nos impondo. Vamos lá! A semana passada nós falávamos um pouquinho sobre o governo da União. Interessante que esse tema que a gente vai trabalhar essas 2 semanas vai muito de encontro com a situação que a gente tem vivenciado aí, né? A questão das decisões tomadas no âmbito da União, as decisões tomadas pelo governo, pelos governos estaduais, as decisões tomadas pelos municípios. Na semana passada, a gente falava um pouquinho sobre o governo federal do Brasil. Eu até estou com o tablet aqui passando os slides para dar um auxílio para vocês aí. O governo federal do Brasil é o poder executivo no âmbito da União, com sede na cidade de Brasília, e é o responsável pelos interesses da administração federal em todo o território nacional, tendo como mandatário o presidente da República. E aí a gente não pode se afastar da ideia que somos uma federação, uma República Federativa do Brasil, como já falamos nos nossos últimos encontros presenciais. E a gente percebe claramente isso aí quando a gente faz a leitura do artigo 18 da Constituição, que nos fala que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos da Constituição. Então a gente percebe que dentro da nossa hierarquia constitucional nós temos a União, temos os estados, o Distrito Federal, que é uma unidade federativa, e os municípios. E aí a própria Constituição vem e nos fala que todos eles são autônomos. Então, cada um dos entes que compõem o nosso sistema federativo, ele tem autonomia para legislar sobre determinados assuntos que a própria Constituição determina. E aí a gente lendo os artigos seguintes, posteriores ao artigo 18, a gente tem os artigos que tratam das competências do Estado, os artigos que tratam da competência do Distrito Federal e os artigos que tratam da competência dos municípios. E aí cada um deles tem um regulamento para determinar, para legislar sobre determinada matéria. E aí a gente tem que entender que todos eles devem obediência à Constituição Federal. Lembra que nós falávamos no semestre passado que quando a Constituição de 88 ela foi promulgada, a gente teve a presença do poder constituinte originário, que foi o responsável pela elaboração da Constituição. Depois nós tivemos o poder constituinte derivado, que é hoje o que nós temos, responsável pelas alterações que a Constituição acaba recebendo através das emendas, mas nós tivemos a formação do poder constituinte decorrente, que foi aquele poder responsável por adaptar as constituições estaduais
naquilo que era compatível com a Constituição Federal. Então, a ideia é justamente essa. E é o princípio que nós já falamos em algumas aulas com vocês, o princípio da simetria com o centro. Nós temos a Constituição Federal no centro e todas as constituições estaduais que estão em volta, elas foram adaptadas à Constituição Federal justamente para que não houvesse a necessidade da criação de novas constituições estaduais e novas leis orgânicas do município. E aí, na semana passada, nós vimos então tudo o que diz respeito no âmbito da União. O Brasil, então, ele é uma república federativa presidencialista, e aí nós estudamos bem isso nas últimas aulas, e é importante nós entendermos que a União, ela representa o Estado Federal nos atos de direito internacional, pois quem pratica efetivamente os atos de direito internacional é a República Federativa do Brasil, juridicamente representada por um órgão da União, que é o presidente da República. E aí a gente faz a leitura lá do artigo 21, que determina: compete à União manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. E aí esse tema é muito interessante porque vai de encontro a toda essa situação que nós estamos vivenciando aí, não só no nosso país, como no mundo também. As relações internacionais, onde a União é quem representa o nosso Estado Federal, a nossa República Federativa do Brasil, nas relações internacionais. E aí a gente tem, dentro da nossa Constituição, do artigo 18 ao artigo 24, nós temos as competências que são exclusivas da União, quais que são o poder de representação da União, e aí eu recomendo, além dos slides, a leitura dos artigos da Constituição também. E tem uma questão muito interessante que a gente fala que é da competência concorrente, onde tanto a União quanto os estados podem legislar sobre determinados assuntos. E tem também a questão da competência exclusiva, quando a própria Constituição determina que cada um dos entes federativos tem o dever de legislar sobre um assunto específico. E aí é interessante, a gente não pode se afastar da ideia de que se no âmbito do direito privado as partes podem fazer tudo aquilo que a lei não veda, no âmbito do direito público, que é o que nós estamos estudando aqui no âmbito do direito constitucional, os entes da administração pública são obrigados a seguir tudo aquilo que a lei determina. E aí a gente tem, do artigo 25 ao artigo 28, a responsabilidade dos estados federados. E aí vocês vão dar uma olhadinha nos slides que eu apontei, inclusive, situações onde são vedadas à Constituição estadual legislar sobre determinados assuntos, já entrando no material dessa semana, que a semana passada nós vimos da União, começamos a ver os estados federados, terminamos essa semana com os estados, concluímos com os municípios e o Distrito Federal. Então a gente tem uma série de restrições que as constituições do Estado são obrigadas a obedecer sob pena de inconstitucionalidade, que é quando a gente tem uma situação que contraria os dispositivos da Constituição. Perfeito? Lá no artigo 29 a gente já tem a responsabilidade dos municípios. Aí é muito interessante o artigo 29, primeiro, porque ele mesmo vem e dá a ideia de que
as constituições no âmbito do município serão chamadas de lei orgânica. E aí ele traz, lá no inciso 4º, uma série de alíneas que demonstram o porquê das câmaras municipais possuírem um número X de vereadores, segundo a população daquela região. Então deem uma olhadinha no artigo 29, porque ele é bem interessante também. E aí a gente termina com o artigo 32, que fala um pouquinho do Distrito Federal e dos territórios. Hoje a gente não tem mais território no âmbito da República Federativa do Brasil, igual a gente viu numa das nossas últimas aulas presenciais. Porém, a Constituição traz a possibilidade de criação de novos territórios. Hoje nós não temos. E aí o Distrito Federal, e até por conta da sua peculiaridade, que o legislador ele não o coloca nem como município, nem como estado. E aí vocês vão ler lá nos slides quais são essas peculiaridades, e a gente tem tudo isso no artigo 32 e 33 da nossa Constituição. Então, o Distrito Federal ele não é dividido em municípios, ele é responsável por acolher a sede da República Federativa do Brasil, que no nosso caso aqui é Brasília, e ele é administrado pelo governador, certo? Ele possui uma Câmara distrital, onde os vereadores eles possuem o viés de deputados, certo? E aí ele tem inclusive algumas restrições, porque ele legisla sobre a questão administrativa, porém, no que diz respeito ao Poder Judiciário em especial, isso aí é responsabilidade da União, porque a própria Constituição determina que o Poder Judiciário do Distrito Federal é de competência exclusiva da União. Então façam uma leitura nesses artigos da Constituição, deem uma olhadinha no slide. Esse tema é muito interessante porque vai de encontro ao que a gente está vivenciando, as competências de cada um dos entes federativos, seja a União nas suas relações internacionais, seja a União na sua relação com os estados e com os municípios. Então, a gente tem lá do artigo 18 até o artigo 33, poucos artigos aí, cada um tratando especificamente da responsabilidade legislativa e administrativa de cada uma das unidades federativas, da União, do Distrito Federal, dos estados membros e dos municípios. E aí os slides, eles trazem um resumo da responsabilidade político-administrativa de cada um desses entes, dessas unidades federativas. Deem uma olhadinha nos slides. Eu fiz esse vídeo de forma bem resumida, justamente para auxiliá-los, para dar um suporte. A gente não tem tanta tecnologia para passar o vídeo para vocês, mas espero que vocês gostem. O meu telefone, o meu e-mail vocês têm aí disponível, então as dúvidas que vocês tiverem podem entrar em contato, que eu procuro esclarecer. O material ele tá bem detalhado ali para vocês entenderem a matéria. A leitura dos artigos da Constituição é fundamental e me coloco à disposição. Espero que a gente possa ultrapassar todo esse cenário que a gente está vivendo com muita união, com muita força, com muita fé, acima de tudo. E aproveitem esse tempo para estudar, para colocar as matérias em dias e também para passar com seus familiares, com aquelas pessoas que vocês amam, porque a gente fica meio com toda essa situação que a gente está passando, muitas vezes é até difícil a gente. Uma coisa é quando a gente fica em casa porque a gente quer, outra coisa é quando a gente se vê obrigado a ficar em casa e muitas vezes a gente quer sair. A vida de todos nós foi alterada de modo geral aí. Então aproveitem esses minutos para reflexão das nossas próprias vidas aí. Eu espero que vocês gostem do vídeo, espero que vocês entendam a matéria, deem uma olhadinha no material e eu me coloco
mais uma vez à disposição para o que vocês precisarem. Fiquem com Deus, bom estudo e espero que a gente se encontre, que todos nós possamos nos encontrar o quanto antes. Um abraço.